Eu cresci num lar bastante desestruturado, porque meu pai ele era dominado pelos vícios, né? O vício da bebida, do cigarro, enfim. E a bebida transformava ele. E aquilo ali acarretou muitos problemas na minha juventude. Então, assim, eu cresci vendo coisas que não é bom para uma criança, um pré-adolescente, um adolescente ver. Então, logo na minha adolescência, eu também já me embarquei nos vícios, né? Para preencher um vazio, eu busquei me preencher com a bebida, o cigarro, e também foi onde eu conheci as drogas. E aquilo ali naquele momento, principalmente a droga, né? Ela trazia uma sensação muito boa. E aquilo ali foi só, eu fui só aprofundando. Então, quer dizer, o que eu via o meu pai fazer, eu comecei a fazer pior, né? Comecei a ficar agressivo com as pessoas. Eu comecei a ser dominado pelos vícios também. Conheci o trabalho da Igreja Universal, já na minha juventude ali. E eu peguei firme. Eu abandonei os vícios, eu me dediquei à palavra que eu estava conhecendo, porque a palavra ela veio de confronto com a vida que eu vivia, que eu vivia nos vícios, eu vivia uma vida errada, né? Até então eu não sabia, mas comecei a descobrir, então aquilo ali já foi me dando o desejo de tirar, e automaticamente o Senhor Jesus me ajudou e eu me dediquei. Então eu abandonei os vícios, eu abandonei tudo e comecei a me dedicar. Nasceu o desejo dentro de mim de servir a Deus, né? E eu me dediquei à vida com Deus. Até o momento em que eu me afastei pela primeira vez. Quando eu estava ali pegando firme, né? Eu jamais imaginava que eu iria me afastar. Mas do dia para noite, aliás, do dia para noite não, domingo de manhã eu estava na igreja, já de obreiro, né? Como nasceu o desejo dentro de mim de servir a Deus, eu me dediquei e fui levantado obreiro, mas com 3 meses eu coloquei o uniforme domingo de manhã e domingo à noite eu já decidi que não ia mais para a igreja, porque aconteceu um episódio comigo que me deixou mal e eu falei, eu não sirvo mais para continuar aqui, então eu vou sair. Eu saí sem falar nada com ninguém, eu simplesmente não fui mais. E daí então começou, né, o processo de vergonha, porque eu falo assim, vergonha porque depois dessa vez que eu me afastei, a primeira vez, houve várias outras. Então assim, se tornou uma rotina, porque eu ia para o mundo e cada vez que eu voltava me aprofundava mais nas drogas, mas aquilo ali me preenchia por um tempo, depois já não preenchia mais, então eu buscava o auxílio de Deus na igreja e começava uma caminhada novamente, mas não tinha estrutura, eu não conseguia me firmar e saía de novo. Isso aconteceu várias vezes, até o ponto de, às vezes, quando eu chegava na igreja, ficar aquele negócio, será que vai ficar quanto tempo dessa vez? Isso era uma coisa que me doía muito, porque não era o que eu queria, mas era o que estava acontecendo comigo. E tempos depois que eu fui descobrir o porquê. E numa dessas saídas, a última, na verdade, eu falei assim, eu não quero mais saber de igreja. Eu vou sair e eu não quero mais saber. Eu não vou mais voltar para a igreja, eu não vou buscar Deus mais. Eu vou esperar a morte chegar. That's why it's hard to wrap my head around this grace. Feel so undeserving for love and don't know why you died in my place. Yeah, but I'm still here, messing up and you're still here, loving me all the more. I see pictures with the pierced hands and the bruised eyes with the crown of thorns. Now I live so unashamed cause I know I'm... Eu pensava o seguinte, não tem jeito pra mim mais. Eu já tô saturado, eu já tô cansado disso. Então Deus ele não vai me aceitar mais, porque já tantas vezes e tantas coisas eu já falei para Deus que ia pegar firme e não consegui, e agora eu só trouxe vergonha, então chega, eu não vou mais buscar Deus. E automaticamente a gente tem a consciência de que morrer sem Deus, a alma está condenada. Aí aquilo ali era uma coisa que me perseguia o tempo todo. Aonde eu ia,
eu ficava preocupado. Eu tentava me esquivar da morte o máximo que eu podia, porque o medo de morrer e ir para o inferno era constante. Até que, num determinado momento, né, eu comecei um relacionamento com uma pessoa muito bacana, mas por não ter a direção de Deus, então aconteceu uma briga feia e a gente terminou ali o relacionamento. E aquele relacionamento para mim era o que estava me sustentando, vamos dizer assim, porque eu não tinha a presença de Deus e eu encontrei naquele relacionamento força para poder seguir adiante. Mas devido a essa briga a gente acabou terminando. Então aquilo ali foi muito triste para mim. Eu saí desnorteado, saí caminhando sem rumo, drogado, bêbado. Eu me lembro que foi uma coisa muito ruim, uma angústia muito grande. Essa caminhada sem rumo, sem direção, eu acabei caminhando a noite toda e um pedaço da manhã, que eu cheguei numa outra cidade. Eu caminhei praticamente aí 40 quilômetros. E ao chegar nessa cidade eu procurei uma igreja. Uma coisa que eu nunca imaginei que faria novamente. Mas por não acreditar que teria para mim uma chance, né? Mas mesmo assim eu fui na igreja e cheguei lá, conversei com o pastor um pouco e o pastor me deu uma palavra e eu saí. Porque a reunião ia ser mais tarde. Então, ao sair eu sentei numa praça e a angústia era muito grande. Eu me lembro de nunca ter sentido uma angústia daquele nível. E aquilo ali me fez usar o último fio de esperança que eu tinha. Porque a palavra que o pastor me deu ali, ela foi muito forte. Então, ela me deu um fio de esperança ainda. Então eu falei, agora a última tentativa, porque se não acontecer nada agora, então nunca mais vai acontecer. De fato eu vou morrer e a minha alma vai se perder. E sentado ali naquela praça, eu me lembro que eu estava muito triste, muito angustiado, eu estava chorando e as pessoas passando perto de mim, eu não estava entendendo nada, mas não estava nem aí. Então eu me lembro que eu clamei a Deus ali, falando como eu estou falando aqui agora. Eu falei, meu Deus, se ainda existe alguma chance para mim, me fala o que eu preciso fazer para poder ter uma vida nova. Eu me lembro exatamente das palavras porque foi algo muito forte. Então, na hora que eu terminei de falar o que eu preciso fazer para ter uma vida nova, a resposta de Deus foi na hora. Deus falou comigo como nunca tinha falado antes. Eu pude ouvir a voz de Deus pela primeira vez, ouvi a voz. E Ele falou alto e claro para mim, meu filho, é só você me colocar em primeiro lugar. Só você me colocar em primeiro lugar. E aquilo ali, em segundos, me fez refletir sobre a minha vida toda. Quer dizer, o que nunca aconteceu antes, eu não ter conseguido me firmar, eu não ter conseguido realizar os meus projetos na minha vida com Deus, foi tudo por isso. Porque sempre tinha alguma coisa que estava em primeiro lugar, mas não era Deus. Foi algo maravilhoso. Então, desde então, do dia da minha decisão, eu sepultei a minha velha criatura no dia 23 de fevereiro de 2020 e a minha vida ela mudou. É lógico, está fazendo agora 2 anos e meio que eu estou firme. Eu enfrento luta todos os dias, né? Eu estou casado, graças a Deus a minha esposa é maravilhosa, a minha família é uma bênção, mas a gente enfrenta os desafios todos os dias. Mas a diferença está naquela experiência que Deus ele permitiu que eu tivesse com Ele. Porque Ele me prometeu uma vida nova, Ele falou comigo. E aquela voz, ela está dentro de mim o tempo todo. Aonde eu vou, seja no meu trabalho, seja na minha casa, seja na rua, na igreja. E mesmo enfrentando as lutas, eu sei que Deus ele vai me honrar dia após dia. Vamos fazer, fala.
Charles Fábio.